Olá, meus irmãos, estou de volta com a segunda temporada do programa Momento de Reflexão. E dessa vez estarei abordando um tema muito especial, falando sobre a intervenção da graça de Deus. Já abordei um tema semelhante a este, falando sobre a suficiência da graça de Deus. E a produção deixará no card aqui em cima e daremos continuidade falando acerca da intervenção da graça. Hoje você terá acesso a informação especial, conhecimento extraordinário da parte de Deus que vos será comunicado através daquela passagem que Jesus curou o cego de nascença, enviando ele para o tanque de Siloé. Fica aqui comigo, daqui a pouco estarei de volta. Paz do Senhor, queridos, estamos de volta com o programa Momento de Reflexão e, como já disse na introdução deste programa, hoje estarei abordando acerca da intervenção da graça. Para o início desta mensagem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que está no livro do evangelista João, capítulo 9, versículo de número 1, que diz assim: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece com ele. Ele dizia: Sou eu. Meus queridos, à luz desse texto, nós podemos aqui extrair verdades extraordinárias acerca da graça de Deus. Aqui nós temos mais um registro do poder miraculoso da graça. Mas apenas para introduzir este assunto diretamente naquilo que queremos compartilhar com você, seria importante a gente relembrar uma definição básica acerca da graça. A palavra graça do latim vem de gratia, tem raiz na palavra grega charis, que significa amor incondicional. No sentido pragmático, a graça é a bondade de Deus em mostrar favor às pessoas que não merecem. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram alvos da graça miraculosa de Deus. E a história desse homem é mais uma em que a graça interviu, garantindo mudança completa na vida deste homem. A palavra intervir vem do latim intervenio, colocar-se entre, interromper, comprar a causa, levantar-se em defesa, atuar com poder e autoridade. Então, com base nessa definição de graça, na definição de intervenção, nós entendemos que a graça, através do seu poder miraculoso, ela compra a causa, ela assume a situação para trazer solução ao problema da humanidade. Em especial, a história deste homem é um exemplo típico do que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, inclusive na sua que está assistindo, ou quem sabe você ainda não teve essa experiência, a partir desta mensagem vai ser impactado e terá uma experiência extraordinária com a graça de Deus. Mas olhando diretamente para esse texto, nessa biografia desse personagem que temos aqui, a gente pode trazer alguns pontos
importantes destacá-los, colocá-los em alto relevo acerca desse personagem antes de ser impactado pela graça de Deus. Percebam pelo menos 4 verdades específicas acerca deste homem que fora impactado pela graça. O primeiro detalhe na biografia desse personagem é que ele já era um homem formado. O encontro dele com a graça divina não deu-se ou não se deu quando ele era criança, adolescente. A Bíblia diz um homem, significa que por trás desta palavra há um histórico de dor, há um histórico de aflição. Ele já era um homem, já tinha passado pela infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, quem sabe já tinha aí os seus 40 anos, quando aconteceu tal milagre. Isso é um registro claro de que este homem tinha uma história de dor acumulada. Ele havia perdido tempo de sua vida vivendo uma vida de dor e de decepção. O segundo detalhe da vida deste homem é que ele, além de ter perdido o tempo, o problema que ele carregava consigo levou a perder o lar. A Bíblia fala claramente que ele estava às margens da sociedade mendigando, ainda que tendo pai e mãe, mas ele estava vivendo à mercê da sociedade. Ele estava vivendo no baixo piso da sociedade, mendigando. Então ele havia perdido o seu lar, ele havia perdido o conforto da sua casa, o conforto da sua família, para viver à beira de um caminho. Além de ter perdido o tempo, ter perdido o lar, a doença daquele homem, a enfermidade daquele homem, o levou também à perda de valor. Aquele homem era considerado uma pessoa inútil, uma pessoa sem utilidade para a sociedade em que vivia. Ele era cego, ninguém se importava com ele. Não há nenhum registro de que as pessoas o admiravam. Não há nenhum registro de que as pessoas estavam atentas ao seu estado miserável. Que a Bíblia mostra que ele vivia mendigando, mas não fala de nenhuma situação em que as pessoas o cercavam, a não ser depois que ele for impactado pela graça de Deus. Então ele perdeu tempo da sua vida, mais de 30 anos, quem sabe, uma história de dor. Ele perdeu o lar, vivendo à beira de um caminho, às margens de uma estrada, numa praça de uma cidade, mendigando. Ele perdeu o valor, as pessoas não lhe consideravam, não contavam com ele para nada, até porque ele era um inválido para a sociedade. E em quarto lugar, ele havia perdido toda a perspectiva de vida. Qual era a esperança que tinha um cego? Qual era a perspectiva que tinha um cego? Com que ele poderia sonhar? Qual seria o seu sonho? E como conquistar um sonho? Quem queria casar naquele contexto judaico com um homem cego? Não havia essa assistência que o governo dá hoje a pessoas com deficiência visual. Antigamente, segundo alguns historiadores, o máximo que se dava a uma pessoa com deficiência visual era uma capa vermelha, identificava-o como cego, para que ele pudesse ter liberdade para viver mendigando e as pessoas acreditar que realmente ele não era um impostor. Mas fora isso, nada mais. Então aquele homem não tinha perspectiva. Tempo da sua vida perdido, o lar abandonado, o valor desmerecido. Veja que ele não tinha valor, as pessoas não investiam nele. E em quarto lugar, aquele homem não tinha sonho nenhum. Em outras palavras, ele estava condenado a morrer no ostracismo. Ele estava condenado a morrer naquele estado de miséria, de aflição, de humilhação, de desprezo. Porém, para a surpresa daquele homem, um dia Jesus resolveu passar naquele caminho.
naquele lugar onde aquele pobre cego se encontrava. E para a glória do nome de Jesus, a vida deste homem começou a mudar. A vida deste homem começou a sofrer um impacto maravilhoso. E quando foi que deu-se esta mudança? Quando foi que começou este processo miraculoso? E eu vou lhe dizer, quando a graça de Deus interviu. E o belo dessa história é que, assim como aconteceu na vida deste pobre cego, a intervenção da graça também pode acontecer na sua vida. Da mesma forma que Deus operou na vida deste homem, Ele pode operar na sua vida. A história deste cego serve como referência de que Deus, Ele continua sendo o mesmo e de que Ele é poderoso para mudar o quadro mais escuro, mais difícil de uma vida. Quem sabe você diga, como aquele cego pensou também em algum momento da sua história: o meu estado não tem jeito, a minha situação é imutável, mas a intervenção da graça causará uma cinzão na tua história, um antes e depois, e todos poderão ver que Deus, Ele é poderoso para mudar a história a partir da tua experiência também. Deixai-me destacar aqui algumas verdades que eu considero formas de intervenção da graça. O que acontece quando a graça de Deus, ela entra em ação? Através da graça, Deus intervém dando, ou seja, olhando para quem ninguém quer olhar. É a primeira lição. A Bíblia diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ninguém disse: Jesus, olha aquele homem. Jesus, perceba aquele homem. Não, foi uma ação direta de Jesus. Uma ação direta do olhar assistencial de Jesus. Ou seja, a partir desse olhar, tudo começou a mudar. Jesus olhou e não disse nada. A priori, Jesus não falou nada. Quando seus discípulos perceberam que Jesus estava parado, mirando, olhando para aquele pobre cego, aí sim foi que os discípulos questionaram, dizendo: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele tenha nascido cego? Então percebam de que o olhar miraculoso de Jesus despertou a curiosidade dos discípulos. Isso mostra-nos de que, a partir do olhar de Jesus, a história deste homem começou a mudar completamente. O interessante é que Jesus, ele olha para quem ninguém quer olhar. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para a sua família, Jesus está olhando para a sua situação, Jesus está olhando para este quadro em que você está vivendo. Este momento é um momento especial em que Jesus reservou este tempo para eu te dizer, pela palavra do Senhor, de que Ele está olhando para você. Jesus está mirado com os olhos em você. Você está diante da alça de mira do olhar de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é onividente. Jesus vê todas as coisas. Ele é o El Roi, como diz o texto lá em Gênesis. Ele viu Agar perdida no deserto. Ele viu Sara quando riu por trás da cortina da tenda, rindo da promessa que o Senhor fez a Abraão. Ele viu Elias escondido na caverna. Ele viu Natanael debaixo de uma figueira. Ele viu os discípulos na tempestade no meio do mar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo de número 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então não há lugar, não há pessoa que fuja
do olhar de Deus, que se esconda do olhar investigativo de Deus. O olhar de Deus é algo tão extraordinário que quando ele se manifesta em direção à nossa vida, ele está transmitindo uma verdade. Qual é a verdade do olhar de Cristo para este homem? Primeiro, Jesus está dizendo quando olha para este homem: eu me importo com quem ninguém se importa. Deus se importa com você. Se ele para dar atenção a um famigerado, a um homem que está na miséria, é claro que ele está dizendo: eu me importo com você. Jesus não estava olhando para aquele homem para rir de sua situação. Jesus estava olhando para aquele homem para mudar a sua situação. O olhar de Deus revela importância e o olhar de Deus revela interesse. Então, eu concluo esta parte dizendo para você que a graça de Deus, quando entra em ação, Deus olha para quem ninguém quer olhar. E Ele está olhando para você.